Começa agora mais uma edição do Jornada, com tudo que é destaque na Justiça do Trabalho. Todas as semanas fazemos uma viagem pelo Brasil, mostrando projetos e iniciativas da Justiça do Trabalho que beneficiam o cidadão brasileiro. No programa de hoje, uma reportagem especial sobre trabalho noturno. Vamos mostrar quais são os direitos dos trabalhadores que atuam na madrugada e os impactos na saúde e na vida social deste empregado. Em Campinas, um juiz responde às dúvidas do açougueiro e do dono do açougue no quadro Direitos e Deveres. Os benefícios garantidos por lei para o trabalhador que se ausenta do emprego para doar sangue. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, o talento de quem faz belas esculturas de balões. Tudo isso e muito mais, o nosso Jornada começa agora. Dormir no horário certo e pelas horas necessárias para a restauração do corpo e da mente é essencial para uma boa saúde. Mas há pessoas que, por trabalharem na madrugada, não conseguem ter uma rotina normal de sono. Para esses empregados, a lei prevê alguns direitos diferenciados com relação à jornada de trabalho e à remuneração. Na reportagem especial de hoje, você vai conferir o que consta na legislação para trabalhadores noturnos, os impactos que esse tipo de emprego traz para a saúde e o que pode ser feito para se buscar uma melhora na qualidade de vida, mesmo ficando acordado na madrugada. Veja só. Oi pessoal, tudo bem? Fiz questão de vir aqui na cozinha para gravar o horário aí para vocês verem. Tô falando baixo para não acordar o resto da família. Tá aí, ó. Não são nem 13h30 ainda, 13h25, já tô acordado, já tomei banho, fiz a barba e agora tá na hora do café. Bom, não dá para tomar café da manhã nesse horário, senão teria que acordar mais cedo para preparar, né? Então o que eu faço? Nesse horário eu tomo uma proteína e levo uma outra proteína para comer um pouquinho antes do jornal. Tô aqui agora na frente de casa, saí um pouquinho, uns 2, 3 minutos antes, porque eu espero o transporte. Eu decidi parar de dirigir, ou pelo menos diminuir muito a quantidade de vezes que eu dirijo, porque eu tava começando a dormir um pouco no volante, sabe? Então aconteceu de eu até bater o carro, foi coisa leve e tal, mas eu me assustei com essa história de ficar com muito sono na hora de dirigir. Tá chegando aí o transporte do horário da madrugada, onde eu vou pro trabalho com alguns colegas aí, ó. Vai fazer a volta. Daqui a uns 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, a gente tá dentro da TV. Chegando aí, tá na hora de ir pro trabalho. Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos chegar na TV, tô entrando aqui pela garagem e agora é hora de começar a trabalhar. Horas da manhã. Para muita gente, o dia está apenas começando, mas para o jornalista Guilherme Portanova, o dia de trabalho terminou. Agora ele vai para casa tentar dormir um pouco. Tem épocas que eu tenho que sair aqui às 11 horas e ir para algum lugar dormir. Ou eu vou para casa da minha sogra, que é perto aqui da TV, para dormir, ou eu vou até em casa e consigo dormir 1 hora, uns 40 minutos, porque tem épocas que, quando eu estou emendando plantão, como eu vou fazer agora, que eu vou trabalhar 2 plantões seguidos, pesa demais. De 4 às 11 horas da manhã. Esse é o horário que o jornalista trabalha todos os dias há quase 6 anos. Ele conta que a vida social ficou um pouco prejudicada por conta do horário. O profissional se planeja para passar um tempo com a família e dificilmente frequenta festas de amigos. Eu evito sair à noite durante a semana, porque eu também chega às 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, eu tô muito cansado. Tô assim me arrastando, sabe? Então para chegar às 6 horas, criança, pega na escola, não sei o que, dá banho, para arrumar para sair ainda. Então, normalmente, esse é um evento que a gente não faz durante a semana. Sai sexta e sábado. Diversas categorias profissionais precisam encarar a vida noturna para ganhar o salário. O frentista Marcelo também é um deles.
Ele trabalha das 10 da noite até 6 horas da manhã e diz que já se acostumou, mas que já teve problemas de saúde por causa do horário. Uma vez eu estava sentindo bastante dor de cabeça e aí fui ao médico e chegando lá foi medir a minha glicemia, estava bastante alta. E aí ele passou alguns remédios para mim, falou que poderia ser temporário ou se persistisse os sintomas eu poderia ter que ficar tomando aquele remédio pro resto da vida. Aí me passou que eu tinha que fazer alguns exercícios, mudar os hábitos alimentares e aí eu segui isso, hoje ela está controlada, está em torno de 90, está tranquilo, está dentro da marca. Depois disso, sempre que a jornada finaliza, Marcelo vai caminhando até a parada de ônibus, que fica a cerca de 6 quilômetros do posto em que presta serviços. Como a academia para mim eu tenho que adaptar muito tempo, por causa dos horários, moro muito longe, esse negócio todo, aí eu já vi aqui uma oportunidade de fazer uma caminhada logo pela manhã, e aí eu já faço isso, isso já vai para uns 5 anos mais ou menos que eu faço essa caminhada o tempo todo. Para não perder o convívio com a família, o profissional também organiza os horários vagos, tanto para dar atenção aos filhos e à esposa, quanto para dormir. Como eu moro longe, eu chego em casa sempre por volta das 8 horas da manhã. E aí, se eu tenho alguma coisa para resolver na rua, eu vou logo resolver, porque eu nunca consigo dormir antes do meio-dia. Sempre depois do meio-dia, 1 hora. E aí vou sempre até às 17 alguma coisa. Durmo por volta de 4 horas, 5 horas por dia, não mais que isso. É uma rotina puxada. A infectologista Heloísa trabalhou em diversos hospitais e serviços de emergência por cerca de 12 anos, fazendo plantões de madrugada. Durante todo esse tempo, ficou doente diversas vezes. Nem quando eu estava doente, eu não conseguia ficar em casa, porque não tinha quem me cobrisse no plantão. Então é trabalhar doente mesmo, a gente dá um jeito. Este endocrinologista afirma que os impactos na saúde para quem trabalha no período noturno são muitos. Quando você inverte isso, quando você coloca as pessoas para trocar o dia pela noite, você vai ter um impacto no dia a dia, né? Porque o metabolismo, o organismo vai ter que se adaptar do ponto de vista hormonal, do ponto de vista de sono, do ponto de vista de horários de despertar, e isso vai gerar algumas consequências, né? Então, é natural que as pessoas fiquem mais estressadas, fiquem mais fadigadas, né? E tem muitas pessoas que não conseguem se adaptar a essa inversão da noite pelo dia, né? Pode gerar quadros de sobrecarga cardiovascular e até em pessoas predispostas a aumentar a pressão arterial, enfim. Então, realmente, no médio e longo prazo, se o organismo não se adaptar bem, fica bem difícil de manter essa rotina. E os riscos não são apenas esses. Por causa do horário diferenciado, o contato com a família e com os amigos fica menor. Os efeitos psicológicos podem ser grandes pela falta ou até pela diminuição da vida social. Existem situações, né, de pessoas que, em função dessa rotina, pode entrar em quadros de ansiedade generalizada, quadros depressivos. É muito comum pessoas que trabalham em regime de plantão noturno, né, vai chegando a hora de ir para o plantão, já começam a ficar ansiosas, já começam a ficar estressadas, né? Por conta disso, quem trabalha à noite tem diversos direitos diferenciados. A Constituição Federal garante a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. A lei que regula o trabalho rural estabelece que o trabalho noturno é executado entre as 9 horas da noite às 5 horas da manhã. Já na lavoura, começa a contar das 9 horas da noite às 4 horas da manhã do dia seguinte. Além disso, o empregado terá acréscimo de 25% sobre a remuneração. O artigo 73 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que é considerado trabalho noturno urbano aquele executado entre as 10 horas da noite às 5 horas da manhã do dia seguinte. O artigo diz ainda que, salvo em casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior ao diurno, tendo um acréscimo de 20% sobre a hora diurna. Segundo a CLT, o tempo noturno é contado de uma forma diferente do tempo diurno. Ou seja, a hora de trabalho à noite não tem 60 minutos, como o nosso relógio marca. Para o direito do trabalho, ela tem uma duração menor, de 52 minutos e 30 segundos, de tal forma que se a pessoa trabalha, por exemplo, direto, não deveria porque tem que ter um descanso, mas se trabalhasse direto de 22 horas
às 5 horas do dia seguinte, no nosso relógio isso equivale a 7 horas. Mas para o direito do trabalho, ele terá feito já 8 horas, o que quer dizer que ele não pode trabalhar além disso, porque se ele fizer além disso, ele já vai estar realizando o trabalho em regime de horas extras. A súmula 60 do Tribunal Superior do Trabalho garante ainda que o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos. E se for cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorrogada para o período diurno, é devido também o adicional das horas prorrogadas. A orientação jurisprudencial 388 da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST diz que o empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às horas trabalhadas, após as 5 horas da manhã. Segundo o juiz Antônio Humberto, o trabalho à noite é mais desgastante e, por isso, o empregado tem direitos diferenciados. Ele recebe um tratamento diferenciado porque o trabalho à noite é mais desgastante, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psíquico. Por isso que ele merece esse agravamento ou essa ampliação em termos de remuneração, de tal modo que ele vai ganhar mais do que um trabalhador que esteja atuando de dia, mesmo fazendo eles exatamente o mesmo tipo de serviço. E para você que necessita trabalhar nesse período corujão, saiba que existem formas de melhorar o sono e ter uma condição de vida melhor. A adaptação vai ser muito individual, né? Vai variar muito de pessoa a pessoa. Mas o que geralmente a gente sugere é que as pessoas elas busquem, mesmo com esses horários invertidos, manter uma rotina de períodos de sono adequadas, né? Um período de horas de sono adequadas, ali 6 a 8 horas, mesmo que seja durante o dia, e que o restante do tempo que ela tiver, né, acordado, ela esteja com um ritmo de vida saudável. Então, a alimentação saudável, evitando produtos processados, evitando estimulantes, né, porque tem muita gente que toma bebidas com muita cafeína, energético, café, até refrigerante, enfim, e para conseguirem ficar acordados à noite e durante o dia não conseguem dormir porque estão sob o efeito dessas substâncias. Então, evitar esse tipo de substância, fazer atividade física e buscar o máximo possível ter uma vida saudável. Chegou a hora de fazer um giro pelo Brasil para conhecer algumas decisões da Justiça do Trabalho. Uma representante de atendimento em uma empresa de call center obteve o reconhecimento de que o período de treinamento ocorrido nos 4 primeiros meses anteriores à contratação integrou o contrato de trabalho. Ao analisar o caso, o TRT de Minas Gerais entendeu que não teria ocorrido apenas um processo seletivo, mas a efetiva contratação da trabalhadora como empregada nos moldes seletistas, uma vez que ela estava sujeita ao cumprimento de jornada de trabalho diária, ficava à disposição da empresa e sob as ordens do empregador. Diante disso, o TRT Mineiro reconheceu o vínculo de emprego de todo o período de treinamento com o pagamento das verbas trabalhistas devidas. A unidade do frigorífico JBS de Diamantino deverá providenciar um local adequado para que as empregadas possam amamentar os filhos até os 6 meses de idade. A empresa poderá ainda, como alternativa, pagar um benefício de reembolso em valor suficiente para cobrir integralmente as despesas com creche de livre escolha das mães. A decisão é do TRT de Mato Grosso, que condenou a JBS por dano moral coletivo por não disponibilizar um local apropriado para a amamentação. O TRT de Pernambuco manteve a penhora de bens do Centro de Treinamento do Clube Náutico Capiberibe, determinada na primeira instância, mas negou o pedido de remoção dos bens, considerados imprescindíveis para o funcionamento do centro. Ao atender parte do pedido feito pela agremiação esportiva, o TRT concluiu que a retirada dos bens causaria danos não só ao clube, como também aos profissionais a ele vinculado, além dos credores do Náutico. Daqui a pouco, no quadro Direitos e Deveres, as dúvidas trabalhistas do açougueiro e do dono do açougue são respondidas por um juiz de Campinas. E ainda hoje, os direitos trabalhistas do empregado que se ausenta do emprego para doar sangue. Nós voltamos em instantes.
Chegou a hora do JT em ação com iniciativas de destaque da Justiça do Trabalho. O TRT da Bahia celebrou o Dia Mundial do Autismo em 2 de abril com uma iluminação especial no Fórum Ministro Carlos Coqueijo Costa, em Nazaré, e no Fórum Juiz Antônio Carlos Araújo de Oliveira, no Comércio. Os prédios foram iluminados com uma luz azul, cor que simboliza a causa. Foz do Iguaçu recebeu o primeiro encontro trabalhista regional TRT em Ação do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. A iniciativa, organizada por atividades itinerantes de regionalização e integração, corresponde à nova metodologia da Corregedoria Regional de concentrar as ações correcionais por macro-regiões identificadas por características econômicas, políticas e culturais que causam impacto comum às unidades judiciárias. A próxima edição do TRT em Ação, com atividades de integração regional, ocorrerá no dia 27 de abril, em Maringá. A Justiça do Trabalho em Jaru, Rondônia, realizou 23 audiências em uma escola do distrito de Tarilândia e evitou que motoristas e monitores tivessem que se deslocar até a sede da vara, deixando crianças e adolescentes sem transporte escolar no distrito. O juiz e outros 3 servidores foram até Tarilândia, distante 70 quilômetros da sede em Jaru, para realizar as audiências na tentativa de dar fim a processos trabalhistas contra a empresa Otoni Transportes e o município de Jaru. Os direitos e deveres de patrões e empregados interessam a todos. Hoje, no quadro Direitos e Deveres, vamos conhecer as dúvidas trabalhistas do açougueiro e do dono do açougue. Quem dá as respostas é um juiz de Campinas. Veja só. Trabalho entrando e saindo de câmara fria, mexendo com máquinas perigosas de corte, tem direito adicional, periculosidade ou insalubridade? Bem, Micael, é preciso esclarecer que esses adicionais de insalubridade e periculosidade, eles somente são pagos e somente são devidos pela empresa quando são correlacionados a situações específicas que são previstas em lei ou em norma regulamentar. No caso do ingresso na câmara fria, isso dá sim direito ao adicional de insalubridade, essa matéria é regulamentada em norma regulamentar. Já o manejo do maquinário de corte não dá direito ao adicional de periculosidade, porque essa não é uma situação específica prevista em lei. O adicional de periculosidade ele é devido normalmente para aqueles trabalhadores que manejam substâncias inflamáveis ou explosivas ou que têm contato permanente com energia elétrica. Mais recentemente passou a ser devido também para os trabalhadores que atuam na área de segurança. Quando contrata um novo açougueiro, posso exigir que ele tenha cursos sobre como manusear máquinas de corte? Bem, Carlos, a empresa ela é absolutamente livre para contratar aquele trabalhador que tenha a melhor qualificação. Portanto, é perfeitamente legal que a empresa exija como condição, como requisito, a existência desses cursos de aperfeiçoamento. No entanto, é sempre importante pensar que as empresas podem contribuir para a melhoria da qualificação técnica dos seus empregados na medida em que elas mesmas oferecerem esses cursos de qualificação. Isso vai fazer com que melhore bastante a produtividade e a qualificação da nossa mão de obra. Eu tenho direito a mais de uma folga na semana? Veja bem, Micael, cumprindo uma jornada normal de trabalho, o direito constitucional ao descanso semanal remunerado, ele corresponde a uma folga por semana. O que pode acontecer é o estabelecimento de uma jornada em regime de compensação, ou seja, as horas de um determinado dia vão ser espalhadas pelos outros dias da semana, hipótese em que, por exemplo, você pode ter folgas aos sábados e aos domingos, mas isso depende de um ajuste que será feito com a sua empresa, com o seu empregador. Quando o açougueiro faz atendimento direto ao público, pode ser caracterizado como desvio de função? Esta questão que envolve o acúmulo de função ou o desvio de função é um debate muito atual e é onde há muita divergência na Justiça do Trabalho. O que se tem entendido é que somente em situações
onde existe mesmo um conjunto de atribuições que não tem absolutamente nada a ver com a tarefa para a qual o trabalhador foi contratado, é que será possível ao juiz do trabalho deferir um acréscimo de remuneração. Neste caso específico, me parece que não haveria esse desvio de função, porque o açougueiro, além do manejo com as carnes, ele está ali mesmo para atender ao público e atender os pedidos que lhes são formulados no balcão. No próximo bloco, saiba quais são os direitos do trabalhador que falta um dia no emprego para doar sangue. E mais, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, a criatividade de quem decora festas e eventos com balões. Nós voltamos daqui a pouco. Doar sangue é um ato nobre que salva muitas vidas, só que menos de 2% da população já fez isso. O Hemocentro de Mato Grosso realiza campanhas de doação o ano todo para aumentar esse número e garantir um estoque. Já para o trabalhador, a CLT garante o direito de se ausentar do emprego para poder doar. Saiba mais na reportagem. Doar sangue, um gesto que não tem preço e pode salvar muitas vidas. Zaqueu é doador há 7 anos e sabe disso muito bem. Direto eles iam lá na empresa, lá, pedir, né, pra gente vir, mas é poucos que vem, né, aí sobra uma folga e a gente dá um pulo aqui. Em períodos de férias ou feriados prolongados, a situação é mais complicada. A demanda aumenta nas emergências dos hospitais e as doações diminuem. Para manter o estoque, são realizadas campanhas durante o ano todo. Doar sangue é um procedimento muito simples e não afeta a nossa saúde. Apenas uma bolsa como esta pode salvar 4 vidas. E para quem quer ser um doador, ainda existem benefícios amparados pela lei. Menos de 2% da população doa sangue no Brasil. Muitas vezes, o obstáculo é a falta de tempo, porque tem que trabalhar. Mas, neste caso, o artigo 473 da CLT garante que, uma vez por ano, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço para fazer a doação, sem prejuízo no salário. O trabalhador tem que ter o bom senso de comunicar a seu chefe imediato a doação de sangue, para que a empresa possa se preparar e colocar outro trabalhador, outro colaborador no seu posto de trabalho. Mesmo com o direito garantido por lei, a folga não deve ser encarada como uma moeda de troca, e sim como um estímulo ao ato nobre de doar. Qualquer pessoa saudável pode ser doadora de sangue, desde que ela tenha entre 16, acompanhada dos pais, e 69 anos, que ela tenha no mínimo 50 quilos de peso, que ela esteja bem alimentada, evitando alimentos gordurosos no dia da doação, evitando bebidas alcoólicas 12 horas que antecedem a doação. E nós estamos aqui para recebê-los. E todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Nós estamos com muita dificuldade nos RHs negativos e nossos estoques precisam ser repostos. Se tem uma coisa que não pode faltar em festa de aniversário de criança, é balão. E cada vez mais esse tipo de decoração vem surpreendendo pela criatividade. Tanto que agora pessoas de várias idades fazem questão de oferecer um ambiente agradável e bem decorado para os convidados. Hoje, os balões não são usados somente por trás da mesa do bolo. Vários ambientes podem ganhar mais cor com esses enfeites tão baratos e versáteis. É o que você confere no quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje. Olá, eu sou o Bruno Ilorca. Sou sócio proprietário da empresa Animel Balões, junto com a minha esposa, Cleane de Souza. Estamos no mercado há 4 anos e meio, desde 2013. E nosso foco é mais para festa infantil, mas atendemos todo tipo de público, né? Todo tipo de eventos corporativos, chá de fralda, chá de bebê. Enfim, tudo que é evento que as pessoas quiserem colocar balão,
nós podemos fazer. A gente tem muita influência de fora, né? A gente costuma pesquisar muito as decorações de fora, as tendências que estão vindo de fora, para ser um dos pioneiros aqui no Brasil, em Brasília. Então, assim, a gente tem muita influência de fora. Claro que aqui dentro também tem aqui no Brasil tem muita gente boa, tem muitos trabalhos legais, né? E assim, a gente também pesquisa aqui, mas geralmente, para reinventar, geralmente as tendências vêm de fora mesmo do Brasil. Nós trabalhamos com todo tipo de balão, né? Trabalhamos com balão nacional e trabalhamos também com balão importado. Nós fazemos todo tipo de decoração com balões, seja para festa infantil, seja balões com gás hélio, arranjos mais simples, decorações básicas também nós fazemos, que é aquele arco normal que se fazia antigamente. Nós não limitamos nenhum processo de decoração. Eu considero o meu trabalho uma arte devido à criatividade que a gente pode atribuir às decorações com balões, né? Hoje em dia quase tudo é possível fazer com balões, devido às novas técnicas que outros decoradores criam, né? Então, assim, hoje em dia quase tudo é possível fazer de balão. Então, essa arte é muito prazerosa para mim e para minha esposa, né? Porque quando as clientes chegam no local e veem nossas decorações, elas ficam maravilhadas, e essa é a melhor sensação, a melhor retribuição que nós temos, né? A satisfação do nosso cliente, é ver a felicidade deles, é ver o sorriso neles. E o Jornada de hoje termina aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.